Olá, tudo bem? Eu me chamo Ian Pablo dos Santos, sou estudante então do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e hoje vou estar apresentando o meu trabalho, que seria a questão dos requisitos funcionais e não funcionais e a criação, elaboração do diagrama de classes para o aplicativo do Lavacar do Pedro, que a ideia seria disponibilizar os agendamentos de forma online, possibilitando já a questão do pagamento, escolha de serviços e até um serviço personalizado de entrega, de busca e entrega do veículo. Para a utilização disso, então, eu utilizei uma página no Word para estar escrevendo os requisitos e o auxílio da plataforma do Lucidchart, então, para estar fazendo o diagrama de classes. Primeiro apresentando, então, os requisitos funcionais, eu consegui listar 14 que, na minha visão, são essenciais para o funcionamento do aplicativo. Começando então pelo número 1, que seria o cadastro e login dos usuários, que ele é essencial para identificar cada cliente, guardar histórico de agendamento e pagamentos, né? O 2, então, seria a visualização e seleção de serviços, que sem isso o cliente não consegue saber o que a empresa oferece e escolher o tipo da lavagem. O agendamento do horário, então, permite escolher a data, o horário e o local para o serviço. Pagamento online, então disponibiliza para que na hora do cliente fazer o agendamento ele já consiga deixar o valor acertado. Por exemplo, se o cliente vai optar por uma entrega, uma busca e entrega do veículo, ele não precisa estar comparecendo na lavação para estar efetuando o pagamento, né? Ele consegue fazer bem mais prático ali. A confirmação do agendamento, então, a partir do momento em que o cliente seleciona o serviço, seleciona se vai querer entrega ou não, e seleciona a forma de pagamento, ele confirma se ele atualiza o status, né, se está correto ou não. A consulta de agendamentos, então, para você consultar como está o andamento da lavação, a questão de horários também, que você agendou. O cancelamento, caso ocorra algum imprevisto, claro, diante da política de cancelamento, pois o pagamento é sempre feito para finalizar esse agendamento, então eu acredito que ele não trabalharia com estorno de dinheiro dessa forma. O cálculo automático do valor, então ele pode selecionar mais de um serviço e dessa forma ele vai implementar todos os serviços e gerar um valor final só, com taxa de entrega e busca também, opcional. As notificações, então, faltando uma hora, por exemplo, para chegar na questão do serviço, ele vai notificar o cliente e vai notificar o cliente quando estiver pronto o serviço, nesse sentido. O cadastro e consulta de endereço no caso, que eu acredito que seria mais fácil trabalhar somente com a localização. Então, para cada agendamento, ele cadastra a localização de onde o carro seria buscado ou entregue, né, no final do serviço. O ajuste do agendamento, que seria a possibilidade de remarcar em caso de imprevistos novamente, diante da política. Um painel administrativo, que seria a área para o dono alterar valores, adicionar, remover serviços, adicionar taxa extra ou posteriormente compra de produtos de limpeza, algo nesse sentido. E a política de cancelamento visível, que foi o que eu comentei nos outros requisitos, para ele estar fazendo o cancelamento, para ele estar fazendo o reagendamento, né? Então esse aqui precisa estar visível para que ele esteja ciente desde o primeiro momento antes do agendamento. Então, na minha visão, esses 14 requisitos aqui seriam essenciais para ele já estar rodando de uma forma completa para a ideia de Pedro, né? E aí, os requisitos não funcionais, então, seria a simplicidade e usabilidade, porque a gente quer trabalhar com uma faixa etária grande, então, desde o público mais velho ao público mais jovem, eles não podem sentir dificuldade na hora de trabalhar com o aplicativo. O desempenho, então, carregar as telas principais em até 3 segundos. Disponibilidade seria o acesso ao aplicativo
em 24 horas, né? Ele não pode estar fora do ar, a não ser sob manutenção preventiva e já definida. A compatibilidade, ele precisa rodar em qualquer sistema. Aqui eu mencionei apenas Android e iOS, mas seria no sentido de rodar em qualquer sistema. Proteção de transações, segurança no pagamento conforme padrões do mercado, para o cliente se sentir protegido. O backup periódico, que seria para salvar os dados importantes diariamente do cliente, como as informações da conta e endereços novos. Escalabilidade mínima, que é para ele já estar preparado para o possível crescimento de clientes. LGPD, novamente, para estar transmitindo segurança ao cliente na hora de fazer seu agendamento, na hora de cadastrar os seus dados, né? A atualização sem perda de dados, então atualiza sem apagar os dados do usuário. E o layout responsivo, que é para se ajustar na interface de qualquer smartphone, tablet, enfim, computador que o cliente utilizar para estar acessando o aplicativo. Agora passando então para o diagrama de classes, a gente começa com a classe usuário, onde ele vai ter as características então do ID. O ID ele vai estar presente em todas as classes, que seria a identificação, o número de identidade da classe, né? Então o ID seria um int. Esse aqui seria então que ele é um atributo privado, ou seja, os outros não têm acesso. Esse sinal de menos. Então ele vai ter o ID, o nome do usuário, e-mail para cadastro e senha, então para login, telefone, já complementando o cadastro. Aqui eu coloquei um endereço para colocar um endereço principal, mas que nem eu falei, eu acredito que a ideia é de trabalhar com a localização, na hora do agendamento seria mais fácil. E o usuário então vai ter o seu endereço e a questão dos agendamentos, que seria a classe agendamento. Então, como método, cadastrar o usuário, cadastro do usuário e entrar em contato com o suporte. Para, em caso de algum erro no pagamento, duplicidade ou negociação da questão da política de cancelamento, enfim, algo nesse sentido, para ele estar conversando diretamente com o pessoal responsável. A questão do, então, agendamento, ela possui suas características, como eu comentei, em todos eles vai estar presente o ID. Aqui ele vai pegar o ID do usuário, que é responsável pelo agendamento, o ID do endereço, a data e hora do agendamento, o status, então, serviço já realizado, serviço a ser realizado, pagamento aprovado, nesse sentido. O valor total, então, do agendamento, totalizando todos os serviços e taxa. Então, o ID do pagamento, para ele estar localizando qual foi o pagamento e os serviços que foram agendados aqui. Então, como método, ele vai realizar um novo agendamento, vai consultar o agendamento, vai cancelar o agendamento, ele vai reagendar e vai notificar sobre o status do agendamento. Ele pode notificar no sentido de serviço pronto, falta 1 hora, por exemplo, 30 minutos, seu pagamento foi realizado com sucesso, nesse sentido. Aqui em cima a gente vai ter também um endereço que estaria ligado diretamente com o usuário, que seria a questão do cadastro da localização mesmo. Então ele vai possuir o ID do usuário e a localização no Maps que eu comentei que seria mais fácil. E aqui seria o método de cadastro do novo endereço. O serviço agendado então teria o seu ID, o ID do agendamento e o valor total. E como método ele possui armazenar os serviços escolhidos. A questão do serviço então teria seu ID, o nome, a descrição e o valor unitário, né? Por exemplo, lavagem interna seria um valor, lavagem externa seria outro, polimento seria mais um valor, taxa de entrega, nesse sentido. Voltando aqui para o agendamento, a gente passaria então para o pagamento.
onde ele geraria a forma de pagamento, por exemplo, o QR Code ou o link para fazer pagamento no cartão de crédito, cartão de débito. E com os seus métodos, então seria a forma de gerar o pagamento e validar o pagamento. Se o pagamento foi aprovado, se o pagamento foi recusado, está em análise, nesse sentido. Então esse seria o diagrama de classes, tá? E eu anotei também a questão de quais tecnologias eu utilizaria para estar fazendo esse desenvolvimento. Eu tive que pesquisar bastante, porque ainda estou muito no começo, então eu não sei qual seria o ideal, mas pelo que eu vi, eu acredito que esse aqui, com base no que eu vi, esses aqui seriam os principais, tá? Uh, Para então fazer o front-end do aplicativo, mais especificamente, eu utilizaria o React Native, porque ele é uma plataforma de código único, então para Android e iOS, que nem eu comentei, era um dos requisitos ser compatível, um requisito não funcional. E é fácil a integração com bibliotecas do Google Maps, por exemplo, para estar utilizando a questão da localização. E para fazer a questão do back-end, eu acredito que utilizaria do Node.js, porque ele tem uma alta performance e escalabilidade, que seria então para atender outro requisito, para a hora que começasse a encher, a ter uma demanda maior de clientes, ele suportasse. E além do mais, ele possui um bom suporte para integração do Pix, por exemplo, e as outras gateways de pagamento, links, e questão da notificação. Tá? Então, para então depois o banco de dados utilizaria o PostgreSQL, principalmente porque eu vi que ele é o mais é, apto a trabalhar então com a questão da localização com o Google Maps. Bom, esse aqui foi o meu trabalho, então eu apresentei os requisitos funcionais e não funcionais para que o aplicativo de Pedro seja um sucesso já no seu lançamento. Claro que em prática a gente notaria a falta de algum requisito ou de algum método, mas eu acredito que desenvolvimento dessa forma ele já estaria pronto e redondo para estar funcionando e já ser um sucesso.